Olá, sejam bem-vindos. Essa é a nossa proposta para o quarto ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos, intitulada de A Face dos Rappers no Enquadro da Sociedade Teresinense. Dores, cantos e encantos vivenciados na luta por mais cidadania. Achamos interessante salientar também que a presente pesquisa teve muito desenvolvimento enquanto plano de trabalho de iniciação científica financiado pelo CNPq e ligado à Universidade Federal do Piauí, e também enquanto minha monografia de conclusão de curso. A gente continua dando seguimento a essa pesquisa também, enquanto meu projeto de pesquisa do mestrado. Meu nome é José Hilário Neto e eu sou mestrando do Programa de Pós-Graduação em História do Brasil da Universidade Federal do Piauí e desenvolvi essa pesquisa juntamente com a minha orientadora, professora doutora Cláudia Cristina da Silva Fontinelles, que é professora do Programa de Pós-Graduação em História do Brasil da UFP e doutora em História pela Universidade Federal de Pernambuco. O presente trabalho visa entender o hip hop como movimento social e histórico, explicando como os eventos referentes a essa cultura têm ligação direta com a política a nível local e nacional. Né? Gostamos, o hip hop ele é uma cultura que nasce ali entre o final dos anos 60 e início dos anos 70, né, como bem salienta Marshall Berman. Ele vai apontando que o Bronx, né, e outros bairros pobres de Nova York, em meio a tanta pobreza e a tanta violência, vira berço dessa cultura que se espalha por todo o mundo. O rap se constitui como um canto falado que narra o cotidiano de seus artistas. Dessa forma, para estudar tal movimento é necessário entender como a memória está presente em diversos pontos dessa narrativa. O rap é o hip hop expressado em forma de música, e essas questões sobre memória a gente destaca principalmente naquilo que a gente aponta como uma memória do esquecimento. Ou seja, o processo de formação de memória dos brasileiros ou da maior parte da população é marcado por um certo tipo de preconceito, um certo tipo de vergonha quando se trata de determinados pontos que são chocantes para a sociedade. Observar as práticas dos rappers nos permite captar parte de suas intencionalidades, os locais que dispuseram e criaram e, consequentemente, suas relações com o poder público e com a sociedade teresinense. O objetivo principal da nossa pesquisa está em analisar as produções e trajetória dos rappers que atuaram no espaço teresinense, a fim de perceber seus posicionamentos diante do cenário político entre os anos de 2016 a 2018. A gente vai apontando que a partir de 2018, marcado muito devido à política de cortes de Michel Temer após o golpe que o levou à presidência da República, os rappers, né, ou seja, os praticantes da cultura do hip hop, se posicionam cada vez mais forte e cada vez mais contrários a esse tipo de política que acaba afetando negativamente a vida de milhares de pessoas que se encontram nas margens da sociedade. Dentre os objetivos específicos, destacamos compreender como o hip hop influenciou na construção de uma juventude politicamente engajada, entender como as decisões políticas e os cortes em programas sociais afetou a vida dos estudantes e dos trabalhadores, né, principalmente pela reforma do ensino médio e pela PEC dos 20 anos, ou como a gente costumou ver sendo intitulado por esses sujeitos, PEC da morte. E um último objetivo específico, refletir sobre como experimentar diferentes espaços da cidade interveio na criação de memórias e quais dessas memórias estão presentes na narrativa dos rappers. Né? A gente faz uma relação que achamos muito rica, que é utilizando um artigo Cidades Visíveis, Cidades Sensíveis, Cidades Imaginárias, de Sandra Jataí Pesavento, para pensar como experimentar diferentes campos da cidade influencia na criação de subjetividades, né? E essas subjetividades a gente vai captando a partir da análise da documentação. Mas de modo mais interessante ainda, a gente percebe que não experimentar essa cidade também cria representações e que essas representações estão manifestadas pelo sentimento de exclusão que são narrados. Metodologia. Primeiramente, a gente realiza um levantamento, estudo e fichamento da bibliografia referente à temática estudada. Utilizamos como fonte as letras das músicas, imagens, documentários, entrevistas realizadas e notícias veiculadas na mídia de Teresina. Por quê? Porque o rap, por se tratar de um canto falado, ele traz consigo, né, nas letras da música, todas as intencionalidades é, do seu artista, daquele que o produziu, assim como as imagens também. Então a gente buscava relacionar sempre as letras, né, aquilo que estava sendo apontado nas letras, com determinados eventos que a gente pudesse constatar através de jornais ou através de outras fontes.
E pesquisamos e levantamos os dados nos sites oficiais sobre os índices de desenvolvimento humano em Teresina e sobre as principais dificuldades apresentadas pelos moradores da periferia da cidade. Os dados da PNAD contínua e do IBGE também fornecem ricos apontamentos para que a gente perceba que o desenvolvimento da educação, principalmente na região nordeste brasileira, ela se dá de maneira desuniforme e foi bastante afetada no nosso período estudado e analisado. As fontes, como a gente já salientou, a gente analisa alguns eventos específicos. Né? À esquerda está uma abordagem realizada pela Polícia Militar na Casa do Hip Hop Teresina. E sobre a questão de não experimentar a cidade, a gente classifica a relação entre os praticantes da cultura e o Estado como meio controvérsia, né? Por mais que hajam incentivos para que a cultura aconteça, por mais que hajam alguns eventos que tenham a presença do Estado ou da administração pública, na maioria dos casos, o que a gente vê são eventos de conflitos. E esses eventos de conflitos a gente denomina e marca eles principalmente pela falta de aparelhagem devida, pela falta de local adequado, pela falta de mobilidade urbana para se chegar aos eventos e principalmente pela abordagem prejudicial e truculenta realizada pela Polícia Militar, como é o caso que aconteceu em 2018. Né? Esse era um evento intitulado Mostra Sesc Amazônia de Artes, né? Realizado pelo Sesc, em parceria com a Casa do Hip Hop de Teresina, onde tinham aproximadamente 60 participantes do evento e a Polícia Militar interveio, como é mostrado, realizou abordagens que foram relatadas como altamente truculentas e violentas. E do lado direito a gente tem um trecho de uma música intitulada Ocupar e Resistir, presente no primeiro álbum de Marco Gabriel, né, que é intitulado De Periferia Tá Invadindo. Marco Gabriel é rapper, nascido em São Luís, mas morou em Teresina durante o nosso recorte temporal e participou politicamente da vida pública, né, através de realização de shows e principalmente através de manifestações realizadas pelo movimento estudantil. Esse trecho ele funciona para nós como uma síntese do que é a essência desse álbum. Né? O álbum ele está sempre a todo momento apontando os rumos que a política nacional estaria tomando e como isso seria prejudicial para os estudantes e para os trabalhadores, ao mesmo tempo em que o álbum faz determinados convites para que a juventude, para que os trabalhadores e as classes mais pobres se organizem e lutem pelos seus direitos. Né? Então ele começa, abre aspas, mesmo com as limitações, chega a hora do revide, preveja um movimento que o povo resiste. Avisa a juventude que chegou a nossa hora, avisa o diretor, vamos ocupar a escola. Fala para o operário parar a produção, rivalidade histórica, empregado e patrão. Avisa a classe trabalhadora dos ataques, explica as PLs e PECs da maldade. Convoca toda a massa para compartilhar a ideia, ouve toda a galera, centralismo na Assembleia. Chama o intelectual para debater o dia a dia, mas chama o orgânico, não o preso à academia. Chama lá, chama nós, chama a central sindical. Convida quem trabalha para fazer greve geral. Se os nossos direitos estão extintos, então diz, vamos se organizar e parar esse país. Né? Mostrando, primeiramente, ele vai apontando, né, os perigos dos projetos de leis e das PECs, né, como ele coloca a PEC da maldade, chama toda essa massa mesmo para debater sobre o dia a dia e se organizar, porque sabe que as massas têm o poder de definitivamente parar o país. E a gente considera que apropriar-se da construção da memória como processo nos permitiu perceber como os sujeitos vão criando suas representações. E nessa construção, há influência direta do local social, dos espaços experimentados e do tempo em que se vive. Assim, analisar obras artísticas nos permitiram compreender quais sentidos foram dados à vida na cidade, as angústias de um tempo e as projeções para o futuro. Né? A gente define os rappers e busca definir durante todo o trabalho como sujeitos politicamente engajados, né? Por conta da própria criação da narrativa da música rap, de colocar a culpa dessa política mal organizada para com o povo periférico, a culpa é dada aos políticos profissionais, ou seja, eles se distanciam dessa vida política profissional, mas não deixam de ser políticos, né? Eles são sujeitos politicamente engajados. Né? Eles, além de estarem atentos ao rumo que a sociedade estava tomando, eles estão a todo tempo querendo deixar o seu público mais crítico.
E falar sobre memória e hip hop é importante, porque se a gente, como aponta Pedro Pio Fontinelli, né, historiador da Universidade Federal do Piauí, ele vai dizendo que a disseminação dessa memória, né, a propagação da memória, ela tem como objetivo criar outras memórias. E se a gente pensar o hip hop, o rap, como um meio que esses jovens que foram colocados à margem encontraram para propagar suas memórias, a gente vai ver que é uma cultura totalmente rica e que talvez essas memórias ficassem presas ali mesmo, naquele núcleo periférico e nunca chegassem a público. Consideramos assim que o movimento hip hop serviu como instrumento para a criação de novos espaços culturais na cidade, o que permitiu os jovens serem percebidos pela sociedade. Os rappers avisaram sobre os perigos aos quais as classes sociais mais pobres estavam sendo submetidas. Dessa forma, as produções analisadas, além de artísticas, são essencialmente políticas e a investigação contribui na compreensão das sociabilidades na capital piauiense, principalmente aquelas, né, desenvolvidas por momentos é, de atuação do hip hop na cidade. Aqui algumas das nossas principais referências bibliográficas utilizadas, né? Roberto Camargos, com sua tese Rap Política, que abre uma ampla gama de análise. Né? Antônio Cardoso Façanha, na sua dissertação A Evolução Urbana de Teresina, e Cláudia Fontinelli, juntamente com Marcelo de Souza Neto, no livro Nasce um Bairro, Renasce a Esperança, História e Memória de Moradores do Conjunto Habitacional de Seu Arco Verde, eles trazem uma rica contribuição para o entendimento da urbanização de Teresina e como esse processo de urbanização foi afastando essas pessoas mais pobres, né? E na maioria dos casos, as pessoas que são os atores do hip hop foram sendo afastadas para as zonas mais distantes do centro da cidade, né? Antônia Jesuíta de Lima também, com o livro a sua tese As Multifaces da Pobreza, Formas de Vida e Representação Simbólica dos Povos Urbanos, onde a gente vai falando sobre a questão da relação entre trabalho e pobreza, né? E aí a gente vai apontando como o desemprego no período abordado foi tirando uma série de virtudes, né, que o pobre urbano tem e as principais contribuições também de Lilia Schwartz, né, na sua bibliografia sobre autoritarismo, no seu livro juntamente com Elias Sterling, e onde a gente cria uma análise sobre o padrão, ou seja, aquele núcleo de políticos brasileiros detentores do poder, para quando a gente vai falar sobre o sujeito politicamente engajado. Muito obrigado a todos pela atenção e até a próxima.